Oi, gente, seja muito bem-vindo ao Entre Especialidades, o podcast para você, estudante de medicina ou médico recém-formado, que quer entender de perto o que existe por trás de cada especialidade médica. A cada episódio, a gente conversa com profissionais e estudantes que compartilham suas histórias, escolhas e desafios para te ajudar a enxergar o que realmente move cada especialidade e, quem sabe, descobrir qual delas combina mais com você. Eu sou Gabriela e junto com a Alessandra, Bruna e Érica, vamos apresentar o Entre Especialidades, um espaço para se inspirar, se reconhecer e se conectar com o propósito de ser médico. Então, hoje a gente vai conversar com a doutora Mariana Valente. Ela é médica pela Escola Baiana de Medicina, finalizada em 2016. Ela fez a residência de dermatologia no Hospital Padre Bento em 2021. E ela é dermatologista titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Fez mestrado pela USP São Paulo, fellow em Oncologia Cutânea pela USP São Paulo também, e pós-graduação em Cosmiatria, Laser e Procedimentos Estéticos pelo Einstein, atuando em São Paulo em consultório particular atualmente e no SUS nas áreas de clínica, cirúrgica e estética. Bem-vinda, Mari, muito obrigada pelo convite. Oi, meninas, boa noite. Eu que agradeço. Espero poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha especialidade hoje. Então, Mari, a gente quer saber primeiro em que momento da graduação você pensou em seguir sua especialidade. Então, na verdade, eu iniciei a faculdade querendo outra especialidade, que era oncologia, por eu já ter tido alguns casos de câncer na minha família. E aí nos primeiros 4 anos eu continuei um pouco com essa ideia, mas sempre aberta a conhecer outras especialidades e tudo. E aí foi no internato mesmo que eu tive contato pela primeira vez com a dermatologia. Eu tive na minha faculdade mesmo, mas foi um período bem curto, acho que um mês só. E eu fiz um intercâmbio, que eu fiquei 1 ano em Paris. E aí lá eu fiz 3 meses na dermato. Então eu tive um contato mais intenso e aí foi que eu decidi mesmo seguir essa área. E que fatores te levaram a você decidir que era isso que você queria, que você tinha gostado dessa área, em relação à rotina, financeiro, qualidade de vida? Então, eu acho que o que sempre me chamou a atenção assim, na dermato desde o princípio foi o fato de ser uma especialidade tem uma atuação bem diversificada. Então, é uma especialidade, né, que envolve doenças clínicas, envolve fazer pequenas cirurgias, pequenos procedimentos e também a área estética com os procedimentos estéticos. E aí eu acho que o que mais me chamou a atenção foi essa versatilidade mesmo, de não ter todo dia sempre uma mesma rotina, fazendo as mesmas coisas. E além disso, claro, também é uma especialidade que traz muita qualidade de vida, assim, porque é mais ambulatorial, né? Tem uma remuneração razoavelmente boa, assim, claro que depende de muitos fatores, mas a maioria dos dermatos não precisa, por exemplo, dar plantão e tudo mais. Então, eu acho que foram esses fatores que me levaram a escolher dermato mesmo. Legal. E conta pra gente da residência mesmo. Como foi o processo seletivo? O que mais exigiu de você na preparação? Eu acho que dermato até hoje é uma das especialidades mais concorridas. Então, isso é o que é o mais difícil, assim, é realmente passar, basicamente. Tanto que a gente, na minha época, eu não sei se ainda se usa isso, mas a gente falava que a melhor residência de dermato era aquela em que você conseguisse ser aprovado. Não tinha muita escolha. E então foi um processo seletivo difícil. Logo quando eu me formei, eu não passei. E aí eu fiquei 1 ano estudando e trabalhando. Foi bom também, que me enriqueceu de várias formas. Mas acabou demorando um pouquinho mais por conta da concorrência mesmo, né? É uma especialidade que acredito que ainda seja uma das mais concorridas.
apesar de que surgiram algumas outras, que na minha época não eram tão concorridas, como psiquiatria, por exemplo, enfim. Mas acho que por conta da qualidade de vida e remuneração ainda é uma especialidade concorrida, e isso é o que mais dificulta, assim mesmo. E não tem tantas vagas, né? Por exemplo, lá na Bahia, que é o estado, na verdade, Salvador, que é a capital, né? É a cidade, a capital do Brasil que tem mais dermatologistas por pessoa. E somente 4 vagas de residência em todo o estado da Bahia. Então são pouquíssimas vagas. Aqui em São Paulo tem muito mais, né? Mas ainda assim, se a gente for observar, é um número relativamente pequeno. É por isso que hoje em dia tem outras alternativas, além da residência, que são as pós-graduações. A diferença das pós-graduações é que elas tendem a ser um pouco mais teóricas, né? Não tem tanta prática. E quando a gente termina a pós-graduação, você não tem o RQE, que é aquele registro de especialista, como se fosse o CRM, né? Do especialista. E aí, para os pós-graduandos, eles precisam comprovar a atuação na área de 5 anos. Então, além do tempo da pós-graduação, tem essa parte prática. E depois eles precisam fazer a prova de título de especialista. Então, com os 5 anos de atuação mais a prova de título, se eles passarem, é que podem ter o RQE. E a vantagem da residência é que você já sai com o RQE, e a prova de título é facultativa. É mais, assim, um selo de qualidade, digamos, né? Para quem faz e passa, enfim. Mas acho que a dificuldade é essa mesmo, é a concorrência e as poucas vagas disponíveis. Sim. E como foi a sua rotina lá no Padre Bento? Conta um pouquinho pra gente, assim, qual a diferença, né, do R1, R2, quantos anos são, qual a diferença lá, como é que funcionou? Então, a residência de dermato são 3 anos. Na época que eu fiz residência, o R1 era de clínica médica. Então, só que hoje em dia mudou. A maioria dos locais, você já faz os 3 anos diretamente na dermatologia. Pode ter alguns meses de algumas especialidades específicas, como infectologia, né, que tem relação. Enfim, mas na minha época o R1 era de clínica, e aí tinha infecto também. Eu cheguei a rodar também um mês na pediatria. Pra mim foi bem desafiador, assim, porque teve um mês mesmo que eu fiz emergência. Foi bem no Santa Marcelina e foi bem tenso. É outra vantagem também, né? Que a residência de dermato ela é mais tranquila do que a maioria das outras. Então, dificilmente tem plantão noturno. Quando tem, é mais na R1 mesmo. Depois é um horário mais comercial, assim, né? Dos ambulatórios, já que é uma especialidade fundamentalmente ambulatorial. Lá no Padre Bento tinha uma vantagem também, que a gente tinha uma enfermaria de dermatologia. Então era interessante porque a gente via os casos mais graves, né, de doenças dermatológicas que precisavam ficar de internação. E tinha também um pequeno centro cirúrgico, que era onde a gente fazia as pequenas cirurgias. E aí, basicamente, o R2 era um pouco de tudo e o R3 era um pouco mais direcionado. E aí no R3, além da dermatologia geral, das pequenas cirurgias, a gente passava nas subespecialidades, digamos assim. Então, na parte de oncologia cutânea, que era mais de câncer de pele, de dermatoscopia, que é quando a gente usa o dermatoscópio, que é aquela lupa que tem um luz para examinar melhor as lesões. A parte de cosmiatria, que é a parte de estética, que a gente também vê no R3, a parte de doenças imunológicas, tipo psoríase, que precisam utilizar as novas medicações imunobiológicas, enfim, mas assim, no geral, comparado a outras residências, é muito tranquilo, assim, era de 8 até 4, 5 da tarde, e a maioria dos locais é assim também, mesmo o HC, Prudente, Unifesp, as mais conhecidas também, porque é mais horário comercial, ambulatorialmente mesmo. Então, nesse sentido, é tranquilo. Acaba que outras coisas pesam, né? Porque todo mundo quer trabalhar também durante a residência, e aí acaba tendo a parte acadêmica, de TCC, de pesquisa, de apresentar coisa em congresso,
apresentar coisas semanalmente, de aulas, essas atividades complementares. Mas de carga horária prática é mais tranquilo. Eu ia E o perguntar. ambiente? Eu ia te perguntar só do ambiente, Isso. Mari. O que você acha? É um ambiente, tipo, pesado? Porque na cirurgia a gente sabe que, tipo, é uma loucura. Como que é esse ambiente, assim, e o aprendizado prático pra você? O ambiente é meio misto, eu diria. Assim, tem algumas doenças que são que demandam um pouco mais, né? E acabam também demandando mais da gente, assim, de energia mesmo. Mas na maioria dos casos são casos mais leves, que a gente consegue um controle sem tanta necessidade terapêutica, assim, são casos mais simples. Agora, uma questão é que eu sempre achei, acho que todos os locais por onde eu passei, que o ambiente da dermatologia, ele tem muito ego, assim, envolvido, assim, principalmente no ambiente acadêmico, né? Então, isso acontece bastante. Tem esse lado que é um pouquinho chato, assim, de lidar, muitas vezes tem alguns chefes que são mais egóicos e tudo, e aí acaba rolando umas disputinhas dentro do serviço, não só lá, né, no Padevento, mas até no HC, que foi onde eu fiz também mestrado e o fellow, e outros serviços que eu tive contato também sempre acaba acontecendo um pouco. Mas acho que todo ambiente acadêmico tem um pouquinho aí dessa briga de egos. Mas fora isso, eu acho que é um ambiente que é gostoso. Além de tudo, a gente ganha muita amostrinha, muitos produtos. A gente faz os procedimentos, os residentes fazem uns nos outros. Sim. Então, no fim, fica todo mundo feliz. Com menos rugas. Exato. E como foi a transição, né, do fim da residência para o mercado de trabalho? Olha, no meu caso foi relativamente tranquila, eu acho que na maioria dos colegas também. A residência do Padre Bento é uma residência que ela é bem prática. Então, desde o R2 a gente já tinha muito prática, e principalmente de coisas mais corriqueiras do dia a dia, que acaba sendo a rotina do dermatologista mesmo. Então, para mim foi tranquilo, no R3 eu já trabalhava em alguns locais de dermatologia, então foi bem tranquilo nesse sentido. E aí, aos poucos que eu fui ganhando mais experiência, fui trabalhando em locais melhores, assim. Então, eu comecei em clínicas populares, aí depois fui para a clínica maior, que atendia por bem, fiquei 2 anos. E aí, depois eu observei a oportunidade e a necessidade também de ter um atendimento mais especializado, mais tranquilo, com um retorno maior também do que as consultas de convênio, e comecei a atender particular. E paralelo a isso também, no meu primeiro ano, depois que eu já tinha acabado, eu entrei em um serviço do SUS, um ambulatório de idosos, que é CLT, e aí lá eu faço um turno de consultas e um turno de pequenas cirurgias. Então é bem tranquilo, assim, no geral, o fluxo é grande, mas é para fazer bastante coisa. E para quem atende particular, é interessante ter um vínculo assim, CLT, porque dá uma certa estabilidade, né? O particular ele é muito variável, muito sazonal. Então tem meses que bombam muito, tem meses que são bem mais devagar. E aí é interessante também ter essa versatilidade. E eu gosto muito também do SUS. Eu gosto de ainda ter contato com o SUS, então por isso que eu acabei continuando. É bom que, aparentemente, agora você tem a gestão do tempo muito melhor também, né? Sim, quando você vai para o particular, tem essa vantagem, você tem mais liberdade, né? Eu atendo em uma clínica que é um coworking, que eu meio que alugo e uma parte fica com eles, do retorno financeiro. Claro que se eu não trabalho, eu também não ganho. Mas, por outro lado, eu tenho uma maior liberdade, sim, de quando eu quero tirar férias, quero viajar, ir para congresso, tudo fica mais fácil de fechar a agenda, enfim. É bom, muito bom saber. E o que você mais gosta e menos gosta na especialidade? Eu acho que o que eu mais gosto é o que eu falei lá no início, que me fez escolher a dermato, que é a versatilidade mesmo. De poder
atuar em várias vertentes da dermatologia. Eu acho que isso é o que mais me interessa, assim. Eu gosto muito de fazer coisas manuais, então os procedimentos, as pequenas cirurgias, e exercer também o raciocínio clínico na parte das doenças e tudo. E o que eu menos gosto, eu acho que é a invasão de outros profissionais, principalmente na área estética. Isso é algo que mais desestimula, assim, a gente. E acaba também culminando numa certa desvalorização, assim, do nosso trabalho. A gente, para começar a fazer estética, a gente leva muitos anos de estudo, é a faculdade, a residência, pós-graduação, é curso que a gente está sempre fazendo, congresso, se atualiza e tudo. E às vezes vê profissionais que não têm esse preparo, que não entendem os riscos, fazendo e dominando muitas vezes o mercado. Isso é um pouco desestimulante. Eu imagino, porque eu sou dentista, né? Minha primeira vê muita coisa aí rodando, né? Sim. E aí agora na medicina você vê que as coisas realmente tomam um rumo assim que você não imagina, sabe? Sim, é verdade. E como que você enxerga o futuro da sua especialidade, com os avanços, enfim, de tecnologia, até de residência, de mercado? Eu acho que estão chegando muitos medicamentos imunológicos, né, imunobiológicos novos, e tem algumas doenças dermatológicas que têm se beneficiado muito disso. Então, a psoríase, a dermatite atópica. Então, é um campo que eu acho que vem ganhando bastante espaço. Além disso, a tricologia, que é a parte de cabelo. Também a gente vem entendendo mais as doenças. Esses medicamentos atuam também em algumas doenças do couro cabeludo e ajudam. Então, acho que são áreas promissoras. A parte estética sempre tem avanços tecnológicos, né, principalmente na área de laser, ultrassom, um monte de coisa que ajuda bastante. Mas, por outro lado, tem essa questão da invasão, assim, de outras profissões que acabam pegando também e fazendo essa parte. Então, acho que tem um lado... Acho que o diferencial, futuramente, vai ser até mais as doenças mesmo, assim, porque é uma área que outros profissionais não vão nem poder prescrever, em termos de medicamento, alguns tipos de procedimentos. Mas a área, por outro lado, também a gente observa que existe uma parte da população que valoriza muito o serviço médico mesmo. Então, acho que nunca vai faltar também os pacientes que priorizam atendimento com o médico, com o especialista, que tem uma formação mais completa, enfim, que são pacientes que tendem a ser um pouquinho mais exigentes e mais conscientes com a saúde. Eu acho que talvez também sempre vá ter uma clientela que está disposta a escolher mesmo os especialistas. Com certeza, né? O médico não é só o preço, é o valor e tudo que nele está agregado, né? Mari, adorei saber mais sobre a dermato, muito incrível. Gabi sempre fala de você. E é isso. Foi muito ótimo, obrigada. Mari, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Espero que alguém se anime aí sobre dermatologia. Apesar do número reduzido de vagas. Do número reduzido de vagas, da invasão, mas é uma especialidade, no final das contas, que é mais positiva do que negativa. Sim, Com certeza. E tem muita área, né? Então, assim, é muito legal mesmo. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço.